Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei.
Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas,
mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar.
Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei.
Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas,
mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar.
Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei.
Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas,
mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar. Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar.
Eu sempre achei que trabalho e sentimentos eram coisas que nunca deveriam se misturar. Entrava no escritório, cumpria minhas tarefas e ia embora sem deixar espaço para nada além disso. Era simples, até deixar de ser. Tudo começou de forma pequena. Conversas rápidas no elevador, mensagens sobre assuntos que não tinham nada a ver com o trabalho e aquele costume estranho de procurar alguém com os olhos quando chegava de manhã. No começo, ignorei. Disse para mim mesmo que era só admiração, só costume. Mas algumas coisas crescem sem pedir permissão. De repente, meus dias começaram a parecer diferentes. Reuniões deixaram de ser apenas reuniões e qualquer detalhe ganhava importância demais. Só que junto com aquilo veio o medo. Medo de confundir as coisas, de estragar o que existia ou transformar algo simples em um problema. Afinal, algumas regras não estão escritas, mas todo mundo conhece. Tentei manter distância, fingir que nada estava acontecendo. Só que quanto mais eu evitava, mais percebia que certas conexões não aparecem toda hora. E foi aí que entendi uma coisa que nunca tinha considerado: talvez crescer não seja fugir do que sente, mas aprender a lidar com isso sem perder quem você é. Porque às vezes, no lugar mais improvável de todos, a vida resolve começar.